Nós vamos para um momento de reflexão, né? É, Agora já atentarmos para a gloriosa palavra de Deus. Quero convidar o nosso irmão Samuel para fazer o texto, né? Simplesmente um verso, onde haveremos de nos ater a esse verso, norteando, mas os demais outros podemos fazer referência a outros textos baseado aqui na nossa temática, Samuel. Vamos aí à abertura da nossa fala e advertindo o ouvinte da grande tragédia de não se apegar à obra vicária de Cristo. Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Um bom dia a todos. Vamos ler aqui o texto de Marcos capítulo 8, versículo 36. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que ele faz, uma pergunta retórica, que é para nossa manhã, no dia de hoje, com o tema a perdição da alma é a maior catástrofe do mundo. Eu queria ver, Samuel, e vejo nessa pergunta, eu diria que é a pergunta mais relevante, mais inquietante que se tem dentro da Escritura. Verdade. Né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diante do mundo que é manobrado pelo que se tem, não pelo que se é, né? As pessoas nos medem a partir não do que somos, mas do que temos. Movido pelo consumismo, pelo hedonismo, que é a ideia do prazer, né? É movido pelo materialismo, pelo consumismo. E aí o Senhor, ele vai de encontro a tudo isso e diz: olha, você pode ter tudo, mas se você não tem salvação, você não tem nada. A gente tem um exemplo muito claro agora, um cara como o Gugu, estava lá em Miami, nos Estados Unidos, na sua mansão, em 2 palitos, em 2 segundos, desaba, cai e morre, né? E aí eu queria que a gente tivesse advertindo, lembrando que é uma advertência que cabe ao rico, ao pobre, ao branco, ao preto, aí não importa, mas que você atente bem, que você está num lugar muito escorregadio. Se até então não se fez uma decisão, não reconheceu a sua miserabilidade de pecador e não reconheceu Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, a gente quer ocupar esse momento precioso para advertir a você, como arauto da pregação do Evangelho, em dizer que desperte você, né? Seja alcançado pelo ato da graça e entenda que o lugar em que você se encontra é um lugar muito escorregadio, muito perigoso. Eu queria que o nosso irmão Samuel iniciasse com informações preliminares acerca disso, né? Acerca desse perigo, Samuel, acerca da necessidade de o homem compreender de que ele está realmente numa posição altamente de perigo e precisa entender isso para, consequentemente, abraçar a graça salvadora unicamente em Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Essa pergunta que o Senhor Jesus nos faz está num contexto muito especial, que ele está falando para os seus discípulos, para a multidão, sobre a questão do seguir. Quem quiser seguir a mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, achá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pela sua alma? Então aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para a gente, que na verdade o que importa para o ser humano, para mim e para a sua vida, meu querido ouvinte, é onde sua alma vai repousar a eternidade. Nesse mundo terreno você vai conseguir, no máximo, se você tiver uma saúde muito boa, você vive uns 110 anos. Poucas pessoas chegam a essa idade, mas há uma eternidade. E diante dessa pergunta tão grande que Jesus nos faz, uma pergunta retórica, eu queria levar vocês a pensar comigo, e as irmãs também, e o pastor Zé Maria, a pensar o que acontece depois que morrermos. Certamente você já ouviu essa pergunta, já teve essa indagação. E muita gente já deu alguma resposta para você, e a gente quer trazer à luz da palavra de Deus. O que vai acontecer? O que a Bíblia fala sobre isso? A ciência nos fala que quando a gente morrer, não acontece mais nada. A gente vira pó e a gente não tem alma nem espírito, isso é besteiras da religião. Algumas pessoas também falam, alguns religiosos falam que quando a gente morrer, a gente volta a viver. A gente vai vivendo e fazendo boas obras, filantropia, caridade, até um dia chegarmos até ao céu.
Outras religiões dizem que quando a gente morrer, pastor José Maria, a gente vai para um lugar intermediário entre o céu e a terra, onde vai ter que purgar nossos pecados, ou seja, limpar nossos pecados de apóstolo. Agora, a pergunta que nos resta, o que é que a palavra de Deus fala? Para onde é que nossa alma vai depois que ela morrer? Depois que nós morrermos, depois que nosso corpo físico se esvarie. Fala o seguinte, que o corpo, o físico volta para o pó e a alma volta para Deus que o deu. Lá em Gênesis a gente vê que Deus ele fez o homem da parte material do pó e a parte imaterial, o espírito, a alma, ele soprou, né? E diz que quando o homem morre, pastor José Maria, só como a título de introdução nessa temática tão relevante, fala que Hebreus 9:27 diz que nós enfrentaremos um juízo diante de Deus. Diz que nós seremos julgados por nossas obras, pelo que fazemos. Paulo vai dizer que importa que compareçamos ante o tribunal de Cristo. Toda aquela pessoa que viveu para si, viveu para o mundo, ajuntou riquezas para si, quando for colocar diante da salvação da alma, não valerá de nada. O salmista fala que a salvação da alma, o preço é caríssimo, ninguém pode pagar por ele. Mas aquele que confiou sua alma em Cristo, que perdeu a sua vida terrena e descansou nos méritos do Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, esse encontrou a sua alma. Eu queria, Samuel, só fazer uma pausa aqui, depois você prossegue com o seu raciocínio, mas assim, eu queria lembrar, assim, diante das vertentes que você expôs aí rapidamente, vamos supor, do catolicismo que vai para o purgatório, do espiritismo que tem que via obras e méritos humanos alcançar a reencarnação, né? E outros dizem que acabou tudo, mas aí eu quero só frisar um pequeno episódio que eu fiz a um determinado rapaz há cerca de 20 anos atrás, e evangelizando ele. Ele me questionou se de fato o inferno existia, como eu havia dito à luz da Escritura. E eu peguei um giz, estava num quadro e risquei assim, vamos supor que a vida na verdade seja esse quadro aqui e metade desse jogo chamado vida é minha e metade sua, 50% vai para mim, 50% para você. Eu não acredito, eu acredito em céu piamente, inferno piamente, e você não acredita em nada. E vamos fazer a roleta da vida. Vamos pegar todas as fichas suas e você vai apostar na aniquilação total. Não existe nada, acabou. É igual um animal que morre e dissolve. E eu fico com a Bíblia, que diz que existe céu e que existe inferno. Céu para quem reconhece Cristo, inferno para quem o rejeita. Morre eu e morre você. E na sua tese estará certo. Acabou. Eu vou perder alguma coisa? Ele disse, não. Digo, mas a mesma porcentagem que tem para você, tem para mim. E nesse 50% vindo para cá, como é que fica aí? Você vai perder alguma coisa? Ele disse, tudo, a eternidade. E aí eu acho muito arriscado. E eu digo a você que minhas fichas não é 50% acerca disso, mas é 100%. Mas porventura você aí que tem essa dúvida, mesmo assim eu faço desafio a você, é muito escorregadio. Desafio esse que eu fiz na cadeia de Sumé aqui, ao pregar. E dizia às pessoas, nenhum de vocês quer brincar aqui de roleta russa, que é onde se coloca num tambor de um revólver 6, como é que diz? Uma bala em 6 opções. Digo, por que vocês não querem brincar de roleta? Porque é arriscado. Eu digo aqui a você, essa porcentagem, se fosse menos de 1%, Samuel, seria ainda arriscado. E eu digo aqui a você, para mim a luz desse não é 1%, é 100% do que inferno e céu existe. Agora, se você quer comprovar, que vá comprovar. Agora, lembre-se de uma verdade, que a vida, ela só tem, na verdade, a passagem de ida e não tem de volta. Reconheça isso. E se você quiser continuar zombando, como muitos zombam, que não existe nada, eu confio em meios errados, né? Mas aí, entretanto, eu só digo uma coisa, se apegue às Escrituras, não se apegue ao pastor, porque muitos pastores vão para o inferno, muitos padres vão para o inferno, muitos espíritos vão para o inferno, porque entendam isso, porque as pessoas se apegam aos homens, e em nenhum momento Cristo mandou se apegar a homens, se apegar a Ele. Irmã Gorete. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Você que está ouvindo aí via internet também, Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu estava aqui ouvindo os irmãos falar
E nesta manhã, Deus preparou, eu fico olhando assim como Deus trabalha, porque tem pessoas, vou falar bem rápido, tem pessoas que dizem assim, eita, Gorete, o programa hoje foi difícil. Acho que vocês entendem o que eu estou falando, né? O programa foi difícil. Aí, como as pessoas acham que tem programa difícil, aí Deus vai e prepara, assim, duas pessoas, igual eu e a irmã Marlene, não estamos aqui fazendo acepção, mas tem pessoas que entendem o linguajar da gente e com dificuldade de atender, de ouvir, né? Entender o linguajar de vocês. Então, Deus sabendo dessas coisas, Deus vai e prepara. Eu fico só olhando o trabalhar de Deus, é lindo, né? Mas, assim, é uma palavra muito séria, né? Nessa manhã, se vocês parassem para ouvir, eu aconselho a você a ouvir e colocar em prática, porque é uma palavra verdadeira, é a palavra de Deus. E assim como o pastor disse que existe o céu e existe o inferno, a palavra aqui em Lucas, no capítulo 12, tem uma parábola aqui que fala de o rico e insensato. Esse homem, ele tinha ganhado, assim, ele tinha plantado, tinha colhido, né? Tinha colhido, ele tinha muito, ele granjeou tanto que ele disse assim, eu não sei nem o que é que eu vou fazer com tanto que eu tenho. E ele estava ali bem descansado, aí ele chegou até a dizer, olha minha alma, come, folga-te, regala-te, né? Porque eu tenho muitos bens. E Deus ouvindo, conhecendo o pensamento, Deus disse assim, no versículo 20 diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? Então que nesta manhã você faça uma reflexão e que você tenha convicção verdadeiramente para onde você está indo depois que você partir daqui. É, irmã Marlene? Exatamente. Amém. Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor. Isso é muito importante o que estamos tratando aqui nesta manhã, porque como o pastor já disse aqui, há um perigo muito grande, porque tem pessoas, a gente evangelizando, a gente passa por muitas situações, né? E a gente escuta muitas coisas. E tem pessoas que dizem que crê no céu e não crê no inferno. Acha que o inferno é uma brincadeira, é um conto de fadas, um conto de carochinha, né? O inferno é muitos dizem mesmo, Samuel, que o inferno é aqui. E estão longe né, daquilo que realmente significa o inferno, o perigo que é. E as pessoas, elas têm que começarem a enxergar essa verdade e, como Gorete disse, colocar em prática, porque Samuel também já disse aqui, temos uma alma, né? Essa alma um dia vai estar perante Deus. E esse texto que Gorete, eu estava até com ele em mente, que é muito forte quando diz, né? Quando a gente, como o pastor diz, estamos tão pegados a essas coisas dessa terra. Aquele homem não achava que um dia está de frente com Deus, com o dono da sua alma, né? Vai prestar contas. Ele achava que poderia ter o controle da vida, né? Eu tenho para muitos anos. E se morrer hoje? Se sua alma for pedida hoje, o que você tem preparado? Como é que você vai estar diante de Deus? Para uma eternidade, para uma coisa que não vai ter mais volta. Está lá, é eterno. Por isso que o texto, irmã Marlene, do Evangelho de Lucas, capítulo 20, capítulo 12, verso 20, esse que vocês estão mencionando, é bem claro onde a expressão diz louco, né? Insensato. Não é uma pessoa simplesmente assim que não tinha o juízo, mas é um insensato. Vocês são tão assim, se acham tão sábios, mas na verdade são loucos. Por quê? Estão negligenciando o divisor de águas, que é essa pergunta que foi feita aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou seja, o mundo inteiro não tem validade diante de um lugar na eternidade, nos céus, né? Aí as pessoas que não chegam nem a galgar o mundo inteiro e nega isso por um carnaval, por uma coisa, achando eles que fazendo, e olha pra gente e diz, vocês são idiotas, um cabo como Samuel jovem, vocês aí estão perdendo a vida. Eles que de fato estão desperdiçando. É o que Jesus diz aqui, né? Estamos uma eternidade frente, né? Porque é isso que a gente tem que saber. Lembre de uma coisa, nós estamos num jogo 100 anos no máximo, como disse Samuel, frente a uma eternidade. O que é uma eternidade? É uma coisa que não tem expressão de eu medir o tempo,
porque de fato é eterna. Ah, pastor, não agradeci. Não tem problema. Não tem, né? Não tem problema, na verdade, nesse sentido, porque as pessoas, Samuel, é uma questão que diz respeito a eles. Só que, entretanto, assim, eles vão arcar com suas consequências. E nós somos, na verdade, fruto das nossas escolhas. Né? O que estamos aqui nessa terra é uma passagem. E aí o texto volta, louco, hoje, olha a marcação do tempo. Porque a gente pensa que nossa prestação de conta não vai ser daqui a 10 anos, não. Pode ser hoje. Pode ser a qualquer momento. Essa voz de Deus pode brandar no meio do teu coração. Hoje, Zé Maria, tu vai se encontrar com o Senhor. Aí lá o pessoal acha que vai mostrar a carteira de membro, batistério católico. Não, ele não vai querer saber nada disso. Ele não vai querer saber nada. Ele quer saber, você foi remido, lavado, transformado. Você era um servo. E aí, na verdade, assim, ele mais do que ninguém nos conhece. E toda máscara minha e sua cairá diante dele. Margarete. Aqui nessa passagem de Lucas, capítulo 16, outra parábola também. As pessoas confiam muito, às vezes a gente conversando assim, confia muito que quando morrer vai para o purgatório, de lá vai sair, né, preparado para ir para a glória, né? Mas aqui nessa parábola, que você leia nesta manhã, aí na sua casa, no capítulo 16 de Lucas, a parábola diz, aqui fala do rico e Lázaro, diz que esses dois morreram. Esse rico foi pro inferno, vou dizer assim, pro inferno, eu vou falar a palavra bem clara, foi pro inferno. Não e tem Lázaro outra, foi pro irmã. seio de Abraão. Lázaro foi para um lugar bom. E ele vendo, né, que Lázaro estava naquele lugar, no seio de Abraão, o rico, ele pediu que mandasse Lázaro ir lá molhar. Para aliviar, que ele estava em tormento. Mas o versículo aqui diz, o versículo 26 do capítulo 16, o 26 diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passarem daqui para vós não poderá, e nem tampouco os de lá para cá. É verdade. Então, tem que ser hoje, agora. E escute bem, há um grande abismo. E a Bíblia deixa bem claro, em Hebreus, que o homem está ordenado a morrer apenas uma vez. Vindo disso, depois do que? O juízo. É assim, se vocês querem zombar e dizer, ridicularizar do que a gente está dizendo, é um problema, como eu já disse, de vocês. Agora, qual é a minha obrigação? Falar. É falar. Qual a obrigação? É gastar saliva, é gastar recurso aqui na Rádio Cidade, avisar vocês como arauto da palavra. Qual a obrigação realmente do proclamador do evangelho? É falar. A própria palavra diz, quer ouça ou quer deixe de ouvir. Né? Entendeu? É assim, o nosso ideal é aquilo que Noé fez, foi um pregoeiro. E a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vivia em orgia sexual, vivia em toda sorte de promiscuidade, de toda carnalidade. Mas até um dia em que o Senhor entrou, trouxe Noé para a arca, fechou a porta da graça, um dia vai fechar. Por isso, enquanto você possa ouvir, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Não é amanhã. Lembre-se que a marcação temporária do tempo é hoje. Samuel, veja aí para depois a irmã Marlene concluir. Irmãos, essa é um texto complicado, realmente é um texto difícil, mas a grande questão é a pergunta: e agora, como encontrar, como ganhar a alma? Na verdade, o Senhor Jesus respondeu: aquele que perder a sua vida por minha causa do evangelho achará a alma. É claro que Jesus não estava falando que a salvação é mérito seu, você não perde ela, mas é o fato de você reconhecer que em você mesmo não há vida, em você mesmo não há como trabalhar, em você mesmo não há forças para fazer. Tudo o que for fazer diante de Deus que você possa fazer vai ser como o trapo da imundícia. Mas diante de Deus, você precisa se colocar, reconhecer que é pecador, se arrepender de seus pecados e ver em Jesus a única solução para a sua vida. Foi Ele quem morreu por pessoas como eu e como você. Foi Ele que se entregou, foi Ele que verteu sangue. Ele se fez condenado
no meu e no seu lugar, você que crê no nome dele. Para que nós, uma vez colocando nossa confiança nos seus méritos, possamos já achar vida e vida com abundância. Você precisa correr hoje. Paulo diz, chegou o dia é hoje. Venha para Cristo, corra para Cristo. Antigamente, eu já terminei a falar aqui, pastor Zé Maria. Hoje em dia, os pregadores fazem, quem quer aceitar Jesus, né? Sempre pergunta, faz aquele apelo todo. Antigamente não era assim. Antigamente eles viam, senhores, o que eu preciso para ser salvo? Quem perguntava eram os pecadores, era eles que perguntavam. Ninguém ficava dizendo, venha para Jesus, venha. Não, eu quero ir para Cristo, eu preciso de Cristo desesperadamente. E o nosso clamor é que aconteça também na sua vida. Que você veja que você não tem mérito, assim como esse rico, você não seja como esse rico tolo. Você encontre que tudo que você tem é refogo, é besteira, é pó. Mas você encontre em Jesus a solução para a sua alma na eternidade.